Olá, seja bem-vindo ao dia 242 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso, estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e mais pessoas serem impactadas pelo poder transformador da palavra do Senhor. Hoje nós iremos ler 1 Samuel 23, iremos a 1 Coríntios 4, iremos a Ezequiel no capítulo 2 e iremos a Salmo 38. Aqui em 1 Samuel 23, nós vamos encontrar Davi libertando o povo da cidade de Keila. Vamos a essa leitura? 1 Samuel 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados da cidade, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em sua mão. Então Davi e seus homens foram para Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus os entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os seus homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos da cidade de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responda-me. E o Senhor lhe respondeu: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar as forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina do Aquilá, ao sul do deserto de Gessimon. Agora, ó rei, vá quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e o que tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos deles e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês, e se estiver na região, eu procurarei todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, no Arabá, ao sul do deserto de Gessimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia para um lado da montanha e pelo outro. Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e as suas tropas estavam cercando Davi e os seus soldados para capturá-lo, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam este lugar de Selá
Malecote. E Davi saiu dali para um lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. Vamos agora à nossa leitura, a 1 Coríntios, no capítulo 4, onde o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre os apóstolos de Cristo. Ele vai falar sobre o apostolado, os apóstolos de Cristo. Vamos a essa leitura? 1 Coríntios 4. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada em minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não me julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a fazer de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los a escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu já não estivesse mais que visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara, com amor ou em espírito de mansidão? Vamos agora a nossa leitura, voltar os nossos olhos ao profeta Ezequiel. Hoje nós faremos a leitura somente do capítulo 2 do profeta Ezequiel, que ele vai falar sobre o chamado do profeta Ezequiel. Vamos a essa leitura? Ezequiel 2. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Eu ouvi aquele que me falava. Ele me disse: filho do homem, vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer que deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dele. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerque os espinheiros e você viva entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouçam o que eu digo, não seja rebelde como aquela nação.
Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Então ouvi e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro, aquele que desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritos palavras de lamento, pranto e ais. Vamos agora à nossa leitura, nossa última leitura de hoje, lá no livro de Salmo, no Salmo 38. Aqui no Salmo 38, nós podemos ver que quando nós confessamos a nossa culpa, nós clamamos ao Senhor. Aqui é um salmo de petição ao Senhor. Vamos a essa leitura? Salmo 38, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me discipline na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo, vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre e todo meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita e as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foram. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. E os que querem prejudicar-me anunciam a minha ruína. Passo o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz com que não ouve, em cuja minha boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me respondas, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou pronto de cair e a minha dor estará sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que odeiam sem motivo, os que me retribuem o bem com o mal. Calunia-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a me ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, voltaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.